Então a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre os juros compostos, né? Na aula 4 a gente vai falar um pouquinho dos tais juros compostos. O que são os juros compostos e o que eles podem fazer por você? É essa a aula aqui. Einstein dizia, né, que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Aquele que entende ganha, aquele que não entende paga. E foi essa frase do Albert Einstein que deu origem ao curso A Única Verdade Possível. Quando eu ouvi essa frase na minha vida, eu falei, nossa, é impossível, né, a gente falar de dinheiro sem entender isso, porque todo mundo que não entende sobre os juros compostos acaba pagando eles, porque vai lá, pega um empréstimo no banco, vai lá e passa um cartão de crédito, e todo mundo que entende de juros compostos faz um investimento e ganha dinheiro com isso. Para entender juros compostos, então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que são juros simples, porque se existe um composto é porque existe um simples. Na matemática, então, os juros simples consistem em um valor percentual que incide sobre um valor inicial. Eu sei, essa é uma explicação completamente técnica e a gente já vai desbravar elas ali. Os juros compostos são, portanto, os juros aplicados a um valor inicial, somando-se o rendimento dos juros acumulados no mesmo período. Nossa, difícil, Raul, não deu para mim, meu cérebro chega a ferver. Então vamos lá, juros simples. Se você fala que uma taxa de juros é de 10% e eu pego R$100 com você emprestados, no primeiro mês, então, você vai ter R$110, correto? No mês seguinte, o juro vai agir sobre o montante inicial, sobre o 100 de novo. Então você vai ter R$120. No terceiro mês você vai ter 130, no quarto mês você vai ter 140. Então a gente está acrescentando R$10 em cada um dos meses, a cada novo mês que se passa. Por quê? Porque está sempre 10% de 100. Se a gente estivesse falando de juros compostos, olha o que acontece. No mês 0, a gente tem R$100, no mês 1, R$110, exatamente igual o outro exemplo do juros simples. Só que aqui muda tudo. No segundo mês, a gente passa a ter R$121. Por quê? Porque os 10% estão agindo em cima dos 110 e não dos R$100. E olha aqui, no começo parece que a diferença é de 1, no terceiro mês vai ser uma diferença de R$3,10, depois vai ser uma diferença de R$6,41, mas quando você olha isso depois de 12 meses, olha a diferença, virou R$313,84 em comparação com R$220. Então você imagina que os juros compostos ele tem um efeito muito grande. Todos os investimentos, quando a gente for trabalhar, a gente está falando de juros compostos. Se a gente está falando de investimento em bolsa de valores, se você reinveste os dividendos, são juros compostos. Se você estiver falando de investimentos de renda fixa, são juros compostos, a taxa contratada. Então, sempre que a gente fala de investimentos, a gente está procurando investimentos com juros compostos. E aqui, quando a gente acrescenta um valor maior, né, um juro composto de 10% e um juro simples de 10% em R$2.000, você vai vendo a diferença que se forma. Em apenas um ano, então, R$4.400 contra R$6.276,86. E existe uma mágica que eu quero mostrar para vocês. O que os juros compostos podem fazer. Então, esse aqui é o José. E esse do outro lado dele é o João. Eles parecem muito parecidos, mas o Zé e o João, eles são diferentes ali, porque um tem escrito João na cara e o outro tem Zé. Aqui, quando você vai imaginar os dois investindo, eu vou mostrar uma coisa para vocês incrível. Então, o Zé vai investir R$500 e o João vai investir R$1.000 ali. Então, agora a gente vai abrir a calculadora de juros compostos do investidor Sardinha, porque isso aqui vai ser maravilhoso. A gente vai começar com o João. Ele vai investir R$1.000 todos os meses, a uma taxa de juros de 8%, juros compostos, é claro, uma taxa de juros anual de 8%. Raul, por que 8%? 8% é uma rentabilidade que você pode esperar. Então, eu estou usando uma rentabilidade que é próxima da realidade, porque é uma rentabilidade que você poderia esperar ter no futuro com investimentos. 8% de rentabilidade real, porque você vai me falar, nossa, mas tem investimentos de 13,75%, ou tem investimentos onde eu vou investir que você vai me ensinar que eu vou receber 16%. Pois é, mas a inflação, ela existe, então é importante descontar. Se a gente desconta a inflação, 8% é uma taxa legal. Então você quer ter R$1 milhão no futuro, mas você quer comprar o que R$1 milhão compra hoje. Ou você quer ter a renda que R$1 milhão gera hoje. E no futuro esse R$1 milhão não vai ter mais o mesmo valor, porque a inflação vai consumir. Você vai entender isso lá pra frente, mas eu gosto de já ir colocando os conceitos na cabecinha de vocês aqui. Por isso que eu falo que essas aulas são importantes. A gente pega uma coisa simples, desenvolve um pouquinho mais complicado pra gente ir entendendo. Então, durante 15 anos, o João ele vai investir ali R$1.000 todos os meses, né? A uma taxa de juros de 8%. No final, ele vai ter R$340.778,87. Então, quando você olha aqui, olha lá, o João vai ter uma renda mensal ali, se ele quisesse, de R$2.172, sendo que ele investiu R$1.000 por mês, né? Ele chegou em 15 anos a ter mais dinheiro do que ele investiu, mais do dobro em 15 anos de renda do que ele colocou de investimento ali. Então, isso aqui é a primeira mágica dos juros compostos. Agora aqui, a gente vai passar para o José, né? O José vai investir apenas R$500 por mês. Então, é muito diferente.
Se o José investir por 25 anos, 10 anos a mais que o João, quem você acha que vai ter mais dinheiro? O José ou o João? Olha que loucura. Então, mesmo investindo metade do valor, né, o valor total investido foi 150 mil. Olha o João, olha quanto que ele investiu. Ó, R$ 1.000 durante 15 anos. O João investiu 181 mil reais. O José investiu muito menos dinheiro. Ó. 150 mil reais, o total da vida dele inteiro. E ainda assim, ele ficou com 457.919, né? Ele com 500 reais, ele conseguiu gerar em 25 anos uma renda de R$ 2.924,24. Então aqui o que você vai entender? Tem duas coisas que podem acelerar os seus investimentos. Duas coisas. O dinheiro pode acelerar, então quanto mais dinheiro você coloca, é óbvio que você está acelerando, ou o tempo. E aqui é muito bom, porque se você já é uma pessoa mais velha, normalmente você já tem um patrimônio maior. E se você é uma pessoa mais jovem, você tem um tempo maior. Então esse jogo é justo para os dois, independente da hora que você começa a jogar ele. Eu sei que às vezes você pensou, nossa, mas eu não tenho 25 anos. Pois é, mas você não tem só 500 reais. Normalmente, quando vem a idade, a gente já acumulou algum tipo de patrimônio. E aqui agora eu vou mostrar para vocês a grande diferença que vai fazer isso aqui. E ainda vou explicar para vocês uma coisa chamada princípio de Pareto, tá? Mas presta atenção. Então, antes da gente fazer um exemplo prático, o que eu vou te dizer aqui? O princípio de Pareto, ele diz para você que 20% do seu esforço gera 80% do resultado ali que você vai ter. O que é isso, né? Então, se você se esforçar 20% do que um fisiculturista se esforça, você vai ter 80% do corpo parecido com o dele. Nossa, Raul, mas será? Eu só vou treinar 20% do que ele treina, fazer 20% da dieta e eu vou chegar num corpo que é 80% do dele? Sim. A diferença para ter esse 100% de resultado, ele é os 80% do esforço que você vai ter ali. E nos investimentos, o princípio de Pareto, como em quase tudo no mundo, o Pareto sempre se reproduz ali. Inclusive, você pode usar isso para a sua vida, né? Se você estuda 20% do tempo, você vai ter 80% daquele resultado que você queria alcançar. Para chegar no 100% daquele resultado incrível, normalmente, é que estão os outros 80% de esforço. Isso é simples de você ver. Um nadador, por exemplo, né? Um nadador profissional, ele ganha por milésimos um do outro. Então, se uma pessoa normal começa a nadar aqui, 80% do tempo faz. 80% do tempo do Usain Bolt, qualquer pessoa normal treinando ali faz. Esses 20% ali que ele tem de diferença de um ser humano normal é que custou 80% de todo o treinamento que ele usa. É muito louco quando você entende isso, porque você pode aplicar qualquer coisa na sua vida e você vai ver que funciona. E nos investimentos é exatamente a mesma coisa. Então, os 20% que equivalem aos seus aportes iniciais ali, né? Seus 20 primeiros aportes são aqueles que vão gerar a maior parte do dinheiro no futuro. Isso é muito interessante para quem tem filhos, mas olha que mecânica linda. Imagina que você tem uma criança, você tem um filho agora, e você decide que você quer criar uma carteira de investimentos para essa criança. Então eu vou pegar 600 reais e vou colocar para essa criança. E eu vou fazer isso vou colocar esses 600 reais ao longo de 15 anos. De 20 anos, só para vocês entenderem aqui, para explicar para vocês o porquê que o Pareto é interessante. Quando essa criança tiver 20 anos, eu nunca mais vou colocar nenhum real. Então, ao longo desses 20 anos que eu me esforcei, eu gerei 344 mil reais para ela. No dia que ele faz 20 anos, eu não vou investir mais nada. Eu não vou investir mais nada. E agora, os próximos 80 anos, eu vou só acompanhar essa valorização. Olha isso. Se eu teria investido 344 mil reais só durante os primeiros 20 anos de vida dessa criança, e quando ele tivesse 100 anos, se ele chegar nessa dádiva, que é um exemplo para ficar prático, essa pessoa teria ali 162.444.975 reais. Agora, o que aconteceria se você continuasse se esforçando todos os meses investindo 600 reais por mais esse tempo aí, ó, por 80 anos? Você acha que faria uma grande diferença? Vamos ver? Dos 162 milhões de reais viraram 206.363.000 reais. Agora, quando você pega esse número aqui, ó, e você pega e tira 80% dele, ó, 80% então, a gente teve 165 milhões. Interessante, né? Então, o princípio de Pareto é praticamente isso, ó. 165 deu 162. Então, praticamente 80% do resultado você teve devido àqueles 20% de esforço. Quem investiu 80 anos a mais não teve uma grande diferença contra quem investiu simplesmente 20 anos e parou de investir. Doideira. Doideira, isso aqui buga a sua cabeça, você fica maluco, dá vontade de rasgar a roupa e sair gritando isso pro mundo. Não façam. E aí o que acontece? Partindo desse pressuposto, olha o que a gente tem aqui. Olha que legal que é isso aqui. Vamos supor que você trabalhou ao longo da sua vida inteira. Se você é um jovem, é simples, né? Você entendeu que você precisa investir todos os meses e tal, tudo ok. Agora, se você é um pouco mais velho, você pode estar ansioso, porque essa pessoa não tem 80 anos. Raul, meu Deus, eu não sei nem se eu tenho 20 anos a mais de vida aqui, eu não quero passar minha vida toda trabalhando. Só que durante esse tempo, você acumulou certo patrimônio.
Então ali você às vezes tem uma casa, você tem um lote, você tem um carro, você tem outro carro, você tem alguma coisa, você tem um apartamento que você usa para alugar, alguma coisa desse gênero. E às vezes você tem um salário maior. Então nesse caso, vamos supor ali que você tenha 400 mil de patrimônio. É correto afirmar que uma pessoa, às vezes, aí nos seus 50 anos, 55, 60 anos, pelo menos um patrimônio assim ele já tem. Se eu pego esse patrimônio, né, e sabendo o que eu estou fazendo, depois que você obter mais conhecimento, você estudar, se avançar mais, eu vendo esse patrimônio ali, que não é o patrimônio que você usa, nessa casa de morar, se você só tem a sua casa de morar, infelizmente não tem como você fazer isso aqui, você vai ter que ir pro modelo tradicional de aportes e tentar aportar mais. Se eu tenho um patrimônio de 400 mil e eu consigo investir mais uns 2 mil por mês, porque eu já estou mais velho, ganho um salário um pouco maior, meu custo diminuiu, não tenho mais que tentar ir comer gente na balada, etc. Então aqui eu só tenho 15 anos. Olha só. Cara, você chega, 1.944.000, ó, você olha ali, beleza, quanto que eu vou ter de renda no final da minha vida? R$ 12.415. Me aposentei do mesmo jeito. Ah, Raul, cara, eu até tenho mais aqui, eu tenho 600 mil, né? Mas só tenho 700 para aportar. Então aqui, olha lá, o cara vai chegar a 2.139.000, princípio de Pareto, ele chega no resultado maior por conta dos aportes iniciais. Então é sempre assim. E você, se não tem nada, mas você tem a juventude, você pode estar investindo ali R$ 500, mas olha, eu tenho 20 e poucos anos, eu tenho 23 anos, né? Então eu posso trabalhar até os meus 60 anos. Então aqui eu tenho 40 anos ali, por exemplo, para ficar investindo. E aí nesses 40 anos eu vou chegar a 1.621.000 se a minha vida não melhorar nada. E é impossível, né? Você vai passar a vida inteira ganhando o mesmo salário, investir na mesma quantidade? Obviamente que não. Então a gente pode colocar aqui que o seu aporte médio seria maior que esse. Você está começando do zero, mas ao longo da vida talvez você chegue a investir R$ 2.500 por mês, né? E aí você conseguiria chegar num número muito maior, 8 milhões ali. Ou você poderia parar de trabalhar muito antes, poderia parar de trabalhar depois dos 50, 40 anos ali. Então, qualquer coisa que você altera aqui vai mudar esse tempo no seu futuro. Isso aqui é lindo porque vai te ajudar a ficar mais calmo. Se você tem mais idade, provavelmente você já tem um pouquinho mais de patrimônio que vai fazer diferença no princípio de Pareto. Se você tem ali pouca idade, você tem muito tempo ainda, então você tem muito tempo de aporte, essa janela vai abrir para você. Deu para entender? Então, o fator mais importante dos juros compostos não é o dinheiro, é necessariamente o tempo. Então, nas próximas aulas, a gente vai falar de como que você vai fazer isso na prática e tudo mais, mas é importante você ir entendendo aqui esses fatores para elencar na sua cabeça.